Imagine uma mulher que, após perder seus filhos de forma brutal, se recusa a deixar que os corpos deles sejam desonrados, tendo que enfrentar a dor, a fome e os predadores, apenas para garantir que seus corpos não sejam devorados pelas aves ou animais selvagens. Essa foi a jornada de Rispa, a concubina de Saul, que, mesmo no meio de uma tragédia, demonstrou um amor incondicional e uma força impressionante. Para entender completamente a história de Rispa, precisamos primeiro olhar para o contexto histórico em que ela viveu. A Israel dos tempos de Saul e Davi estava longe de ser uma nação unificada e pacífica. Após a morte do rei Saul, a disputa pelo trono se tornou uma questão de sobrevivência, tanto política quanto pessoal. O império de Saul começou a desmoronar, e seu filho Esbozete assumiu o trono de Israel. No entanto, a tribo de Judá já havia reconhecido Davi como seu rei, o que deixou a nação dividida em duas. Esse período de instabilidade política criou uma série de conflitos internos, e a batalha pelo poder se intensificou. Esbozete, o rei de Israel, ainda lidava com a sombra do seu pai Saul e as intrigas políticas que o cercavam. Davi, por sua vez, representava uma alternativa, com o apoio de boa parte da nação. Nesse cenário, Abner, comandante do exército de Saul, desempenhou um papel crucial. Ele era um homem de grande poder. O relacionamento entre Abner e Esbozete estava indo de mal a pior. Esbozete, temeroso de que Abner estivesse tramando para tomar o trono, acusou-o publicamente de se envolver com Rispa, mulher que, em sua posição de concubina de Saul, tinha uma ligação de lealdade complexa com a casa real. Abner, indignado, percebeu que as acusações eram mais do que apenas uma questão de ciúmes, mas um reflexo das tensões políticas que estavam se acumulando. Ele sabia que, se isso fosse verdade, poderia ser interpretado como uma tentativa de ganhar poder através de uma aliança com uma mulher da casa real. Diante disso, Abner abandonou Esbozete, passando a apoiar Davi, o que na prática acelerou a queda da casa de Saul e ajudou Davi a se tornar o rei de Israel. Porém, o que poderia ser uma simples troca de lealdades acabou se transformando em um catalisador para os acontecimentos trágicos que envolveriam Rispa. Embora Abner e Esbozete estivessem envolvidos em disputas políticas, a verdadeira vítima em todo esse cenário era Rispa, cuja vida pessoal se viu enredada em um jogo de poder e intriga. Ela não tinha controle sobre as disputas entre esses homens, mas, sem querer, foi arrastada para um conflito que culminaria em um sacrifício imenso. À medida que os eventos políticos se desenrolavam, Israel enfrentava uma crise ainda maior, uma seca devastadora que durou 3 anos. O povo de Israel estava sofrendo com a fome, e Davi, perplexo diante da situação, consultou o Senhor para entender a razão daquela calamidade. A resposta foi clara e devastadora. A seca era uma punição pela injustiça cometida contra os gibeonitas, um povo com o qual Israel havia feito um juramento de proteção muitos anos antes, durante os dias de Josué. No entanto, o rei Saul havia quebrado esse juramento, matando muitos gibeonitas em sua tentativa de consolidar seu poder. Os gibeonitas, que ainda se lembravam da promessa feita pelos israelitas, exigiram reparação. Eles não pediram ouro, prata ou qualquer outra forma de compensação material. Eles queriam que a descendência de Saul fosse punida por aquilo que ele havia feito. E foi assim que Davi, em um esforço para apaziguar a ira dos gibeonitas e trazer a bênção de Deus de volta sobre a terra, concordou em entregar 7 descendentes de Saul para serem executados. Entre os 7 descendentes de Saul que foram entregues aos gibeonitas estavam os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete. Embora Rispa fosse apenas uma concubina e, portanto, sua posição social fosse inferior à das esposas de Saul, seus filhos estavam, sem querer,
sendo colocados em uma posição de grande vulnerabilidade. E assim, com o coração despedaçado, Rispa viu seus filhos entregues para serem executados como parte do pagamento pela quebra do juramento de Saul. Eles foram enforcados junto com outros descendentes de Saul no alto de um monte, diante de toda a nação. A tragédia estava longe de terminar para Rispa. Ao ver seus filhos mortos, ela não se afastou do local. Pelo contrário, ela fez algo que não seria esperado de uma mulher daquela época. Ela montou um acampamento junto aos corpos de seus filhos e ficou ali, dia após dia, noite após noite, para protegê-los. A Bíblia relata que ela usou um pano grosseiro para cobrir uma rocha e montar um abrigo, onde ficou vigiando os corpos. Essa vigilância durou meses. Rispa manteve sua guarda firme e implacável, protegendo seus filhos até que o Senhor, movido por sua devoção, intervisse. Essa ação de Rispa se tornou um testemunho de sua dedicação, mas também de sua dor. Ela havia perdido tudo, mas ainda assim não permitiria que a honra de seus filhos fosse apagada da história de Israel. A história de Rispa só tomou um novo rumo quando Davi soube do esforço incansável dela. Quando o rei soube do sacrifício de Rispa, ele se comoveu profundamente e decidiu dar um fim à situação. Em um gesto de misericórdia, Davi mandou recolher os corpos dos 7 homens que haviam sido executados, inclusive os filhos de Rispa, e mandou que fossem sepultados dignamente no túmulo da família de Saul, ao lado de Saul e Jonatas, seus antigos aliados. Após o sepultamento, a Bíblia registra que a seca finalmente chegou ao fim. O Senhor, tendo visto a dedicação de Rispa e o arrependimento de Israel, restaurou a bênção sobre a terra. A fome cessou e a prosperidade voltou a Israel, marcando o fim da calamidade que havia assolado a nação por tanto tempo. A história de Rispa é um testemunho doloroso e, ao mesmo tempo, de coragem inabalável diante da tragédia. Sua dedicação em proteger os corpos de seus filhos durante aqueles longos meses, enfrentando o calor escaldante do dia e o frio das noites, revela uma mãe disposta a tudo por honra e amor. Mesmo diante da morte e da desonra, Rispa nunca permitiu que seus filhos se tornassem alimento para as aves ou para os animais. Ela demonstrou ao mundo o que significa amar e proteger a memória daqueles que nos são caros, até o último de seus suspiros. O sacrifício de seus filhos, como parte da reparação pela violência de Saul contra os gibeonitas, reflete o preço alto que a justiça exigiu. No entanto, a resposta de Davi, ao finalmente sepultar os corpos de Saul e seus descendentes de forma digna, não foi apenas um gesto de compaixão, mas uma ação que trouxe alívio para a terra de Israel. A seca que devastava o país foi cessada, e a bênção de Deus voltou a repousar sobre a nação, simbolizando a restauração que só a justiça verdadeira poderia proporcionar. A história de Rispa nos ensina que, mesmo em meio à dor e à perda, há um chamado para a resistência e a honra. A força de sua dedicação e a coragem diante da adversidade ecoam como um lembrete eterno de que, embora o sofrimento seja uma parte inevitável da vida, há sempre a possibilidade de restaurar a dignidade e buscar a reparação de nossas ações.